Feliz com o Senhor, diga aleluia. Então abre a tua Bíblia conosco no livro de Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Fala assim comigo: meu Deus, bem alegre, meu Deus, venha falar ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra. Senhor Jesus, aumenta minha fé, renova minha fé. Meu Deus, abençoa poderosamente as nossas vidas nesta noite. Amém? Pode se assentar, por favor. Pode se assentar. Quem pode bater palma de vitória e da glória ao nosso Deus? A Bíblia fala conosco a respeito deste texto bíblico que foi demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a criação. A presença do Espírito Santo na terra é desde a criação. A Bíblia nos afirma categoricamente dizendo que enquanto não havia vida sobre a face da terra, o Espírito Santo se movia sobre as águas. Mesmo quando a terra ainda era vazia, não tinha forma, ali já estava o Espírito de Deus, agindo, movendo-se em certo sentido. Nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. É isto que Deus mostra para nós, não permitindo que nós achamos que somos alguma coisa em momento algum. Olha aqui, a Bíblia diz que nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Antes de Cristo entrar em nossas vidas, éramos sem formas e vazios. Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma, Ele nos encheu do seu Espírito. Veja comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 17. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 17. Irmãos, acompanhe esta leitura para você ver o que Deus vai fazer na nossa vida nesta noite. Eu tenho certeza que esta palavra vai trazer algo muito profundo para a nossa alma, para o nosso espírito. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Olha, irmãos, que algo tremendo é este mistério. A Bíblia falando conosco a respeito do nosso corpo, dizendo: agora não somos mais vazios, somos cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim: se eu e você destruir este templo, Deus entrará com justiça. Deus fará justiça, porque a Bíblia diz que o nosso corpo diante de Deus, ele é santo. Mas como que ele pode ser santo, o nosso corpo? Pelo Espírito de Deus que habita em nós. No livro de Efésios capítulo 5, verso de número 18, Efésios capítulo 5, aleluia, verso 18, ó, você passa 1º, 2 Coríntios,
Passa Gálatas, aí vem Efésios, capítulo 5, verso de número 18. A Bíblia diz que quando nós destruirmos o templo, Deus nos destruirá. Aleluia! A Bíblia diz assim, Efésios 5, verso 18. Aleluia! E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lindo, né? Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito de Deus se move sobre a nossa vida, e não mais sobre as águas. Livro de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Esta passagem o Senhor Jesus chama a minha e a sua atenção. A Bíblia diz que era o último dia, o grande dia da festa. Era o grande dia da festa, presta atenção. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? É assim que diz a palavra? Sim, presta atenção. Jesus se coloca em pé nos últimos minutos da festa. Era uma festa de casamento. Era uma festa que Jesus já tinha transformado água em vinho. Era uma festa que tinha acabado o vinho. E naquele momento, o povo estava preocupado porque o vinho tinha acabado. E Maria, mãe de Jesus, vai até o rei, até o dono da festa. E ela diz assim: ei, Jesus está aqui. Ele pode resolver o seu problema. Aí ele diz assim: mas para lá, acabou o vinho, o que ele pode fazer? Aí Jesus mandou que trouxessem talhas ou vasos de água, e o vaso foi trazido, os vasos foram trazidos, e Jesus orou naquele momento, e aquelas águas foram transformadas em vinho. E a Bíblia diz que quando a água é transformada em vinho, primeiro quem prova é o mestre, é o rei. E o rei prova daquele vinho, e quando ele sente o sabor do vinho, ele diz assim: sempre no começo da festa é servido o melhor vinho. Depois que o povo já está embriagado, aí entra o vinho inferior. Mas aqui foi o contrário. Primeiro serviu-se o vinho inferior, agora é que vem o melhor vinho. Isto quer dizer que tudo que o Senhor faz é da melhor qualidade. Isto quer dizer que tudo que o Senhor faz na nossa vida é algo grande, é algo especial. E aqui Jesus, ele chama a atenção do povo dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando Jesus disse alguém tem sede, Jesus não está falando dessa água, porque desta água não precisa ir até Jesus para beber dela. Jesus está falando do Espírito, da alma que está no nosso interior. Presta atenção, quando a tua alma e o teu espírito sentem fome, sentem sede da palavra, do alimento que desce do trono de Deus para a nossa vida, como que você consegue saciar a tua alma e o teu espírito? Ouvindo a palavra. E tem momentos que a tua alma e o teu espírito está profundamente angustiada a ponto tal
da tristeza e angústia não sair do teu interior. E a tristeza e a angústia só sai do teu interior a partir do momento, quer dizer, que você se tranca no quarto, se coloca de joelho, começa a falar com Deus, começa a colocar diante de Deus a tua dor. E aí você vai perceber que Deus começa a ouvir tua oração, começa a arrancar a angústia, a dor, o sofrimento. E aí Deus começa a preencher a tua alma e o teu espírito pelos mistérios espirituais. Amém? Aí Jesus diz assim, todo aquele que crer nele, como diz a Escritura, no seu interior correrão rios de água viva. O que quer dizer rios de água viva? Ele quer dizer que pelo Espírito Santo que habita na nossa vida, a nossa alma e o nosso espírito será repleta de paz, alegria, vitória, segurança, pela presença do Espírito Santo que habita na nossa vida. Quem bate palmas da glória ao Senhor? Podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra em 3 períodos principais. Vejamos: o mover do Espírito Santo da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esparódica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar o seu povo. Capacitou José a administrar o Egito. Gênesis capítulo 41, verso 38 e 39. Gênesis capítulo 41, verso 38 ao 39. Glória a Deus. Gênesis 41, verso 38 ao 39. A hora que eu puder ler, dá glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41, 38 ao 39. Se caso eu passar alguma coisa que você perceber que não se encaixar, dá um toque, pastor. Volta um pouquinho, aí eu já vou entender. A Bíblia diz assim: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Presta atenção, para você entender os mistérios de Deus pelo Espírito Santo. Todo mundo sabe que José era o penúltimo filho de Jacó, e todos sabem que José se tornou um escravo no Egito. Todos sabem que José foi tirado no meio dos seus irmãos por causa da inveja. Ele foi excluído do meio da família por causa da inveja. Os irmãos deles viam ele como um líder no meio deles, como fosse o líder deles. Então eles acharam por bem: eu vou ser breve, eu vou procurar a forma mais rápida para não aprofundar tanto. Então os irmãos dele acharam que vendendo ele para os ismaelitas como escravo, eles podiam apagar o chamado de Deus na vida de José. E como é que o diabo pode apagar o projeto de Deus na nossa vida? É a partir do momento que ele consegue impedir nós de estar na presença do Senhor. É o momento que ele começa a impedir Deus trabalhar na nossa vida. Agora veja comigo, aqui José já é um escravo do Egito.
Quando chega nesta parte, José já tinha saído da parte dos escravos. Ele havia sido comprado por um homem conhecido como Potifar, um homem que era superintendente do rei Faraó. Potifar tira José do meio dos escravos e leva para sua casa agora, porque a presença de José chama a atenção de Potifar. Tudo que José vai fazer prospera, tudo que José toca a mão, Deus abençoa. Isto chama a atenção do povo ímpio. Não era porque José era um homem melhor que os demais, não, era o Espírito Santo que fazia ele ser diferente, era Deus na vida dele que fazia ele ser diferente. Mas muito bem, ele passa pela casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar se levanta uma calúnia contra José, uma acusação de adultério que não aconteceu, mas não vou aprofundar nisso neste momento. Enfim, José agora está dentro da prisão, ele está dentro da cadeia, ele está sendo condenado à morte, porque para muitos ele era alvo de ter atacado uma mulher que não aconteceu. Mas presta atenção, dentro da cadeia tem 2 presidiários, tem 2 presos, e os 2 presos, eles tinham saído do palácio do rei Faraó. Um era o padeiro, outro era o copeiro, ambos acusados de roubo do bracelete do rei Faraó. Agora os 2 dentro da prisão, eles são comandados por José. José cuida deles dentro da prisão, e dentro da prisão José interpreta os sonhos do padeiro. Quando o padeiro tem um sonho que ele tinha um cesto sobre a sua cabeça, cheio de muitos pães, e as aves desciam do céu e comiam os pães que estavam sobre o cesto da sua cabeça. Lembrando que os 2 eram alvo de uma acusação e não sabiam quem era o criminoso até aquele momento. José interpreta os sonhos do padeiro e ele diz assim: dentro de 3 dias o rei levantará a cabeça sobre você, sobre o teu caso, e você será colocado na forca e você serás morto. E dentro de 3 dias aconteceu o cumprimento da revelação. Da mesma forma, o copeiro tem um sonho que ele tinha em suas mãos um grande cesto de uvas, e ele espremia aquelas uvas, fazia o vinho e servia ao rei. Ele era o copeiro do rei. Da mesma forma, José disse: dentro de 3 dias o rei levantará a cabeça e não achará em você culpa alguma, e o teu cargo será restaurado no palácio, e você voltará a assumir a tua posição. Dentro de 3 dias se cumpriu também a revelação. Mas muito bem, José continua preso. Naquela semana o rei Faraó tem um sonho, e os 2 sonhos com o mesmo significado. Quando o rei tem um sonho que saía do rio do Egito, do rio Nilo, saía 7 vacas, 7 vacas gordas, e ele via 7 vacas magras, e ele via aquelas 7 vacas magras que saíam de diante do rio e devoravam as 7 vacas gordas. O mesmo sonho se repete, só com algo diferente. Ele vê uma grande plantação de milho, e ele vê 7 espigas de milhos grandes, cheias de saúdes e formosas. De repente ele vê 7 espigas de milho podres, estragadas, que devoram as saudáveis. Então a cabeça do rei agora está confusa. Ele manda com seus empregados
pecados trazem das terras do Egito os adivinhos. Todas as pessoas que eram sábios, que liam a mão um do outro, aqueles que diziam o que ia acontecer na vida de alguém daqui tal dia, tal mês, tal ano, ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei. Aí Potifar, aquele que havia comprado José como escravo, ele chega para o rei e diz: ei, lá dentro da prisão tem um prisioneiro. Este prisioneiro decifrou 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. Do jeito que ele falou, assim aconteceu. O rei Faraó disse: ei, vai até a prisão e traz este homem para o palácio. E presta atenção, José é arrancado de trás das grades da prisão. Agora ele é preparado para se apresentar diante do rei. Olha o que Deus faz. E diante do rei, o rei conta seus 2 sonhos para José. E ele disse: José, eu ouço só a verdade. O que não é verdade você não profere. Ou você está pronto para falar a verdade, ou você não pode estar na minha presença. José disse: pois não, rei, conta seus sonhos. E o rei contou os 2 sonhos para José. E José disse: rei, os teus 2 sonhos é o mesmo. São sonhos diferentes, mas com o mesmo significado. Deus está dizendo para você, rei, que haverá 7 anos de fartura no Egito, de muita riqueza, e haverá 7 anos de penúria, 7 anos de miséria, porque vai faltar tudo na terra do Egito. Aí o rei tremeu as pernas e ele disse: e agora, o que eu faço? O que tu me orientas a fazer? Presta atenção. Um homem que é preso, um homem que é prisioneiro, agora um rei pede orientação para ele o que deve fazer. Ele disse: rei, tu deves ter um homem sábio na terra. Durante 7 anos de riqueza, de fartura, deve-se estocar tudo o que produz no Egito, para quando vier os 7 anos de miséria, de provação, vocês tenham como que sobreviver no Egito. Naquela hora, o rei se levanta do seu trono, arranca o seu anel no dedo e chama José. Naquele momento, José deixa a prisão. Ele assume a posição de governador do Egito. Ele disse: não há outro homem na terra do Egito sábio como este. Ele disse: José, somente quando eu estiver no meu trono, eu serei maior do que ti. Quando eu não estiver no meu trono, o maior do Egito é você. Você está entendendo? Deus arranca o homem da prisão, do fundo do poço, e coloca ele por cabeça, para honrar a vida daquele que teme ao Senhor. Quem bate palma da glória? Aleluia! A Bíblia fala assim conosco: os engenheiros na construção do tabernáculo. Livro de Êxodo 31, capítulo 31, verso 1 e 2. Livro de Êxodo, capítulo 31, verso 1 e 2. Aleluia! Quando eu puder ler, você dá um amém, eu fico por dentro. Amém? Amém. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome, e eis que eu tenho posto com ele a Aloiabe, filho de Aisemaque, da tribo
e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Amém? Irmãos, o que pode tornar um homem e uma mulher alguém muito sábio? O que pode trazer para o ser humano uma sabedoria que Deus trouxe para José, que Deus trouxe para alguns irmãos que nós lemos até aqui, a não ser pelo Espírito Santo? Irmãos, presta atenção, eu e você, a igreja de Deus, sem Deus, não tem valor nenhum. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, não temos valor algum. Mas a igreja de Deus, que o Espírito Santo trabalha no meio dela, age no meio dela, faz dela uma igreja invencível. O que é que não pode derrotar uma igreja? É uma igreja que tem o Espírito Santo. Uma igreja que não conhece derrota, que não conhece fracasso, é uma igreja que se curva e se prostra diante do Senhor. Amém? Nós vemos que o Espírito Santo é a diferença completa na vida do homem. Moisés e os seus auxiliares na condução do povo de Israel. Vamos ver também Números 11. Números capítulo 11, verso 24 ao 29. Números capítulo 11, verso 24 ao 29. Aleluia. Eu prometi para você não aprofundar muito, para mim ser breve, para mim completar. Amém? A Bíblia diz assim: saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que falava sobre ele, pus sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um era Eudate, e o nome do outro Medate. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos ainda, que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Amém? Presta atenção, a ordem de Deus é que Moisés levante alguns homens para lhe dar apoio, para ajudar ele no trabalho. E a Bíblia diz que no momento que eles estavam todos na tenda da congregação, a tenda quer dizer o lugar onde Deus se manifestava para falar com o povo. A Bíblia diz que Deus falava em forma de uma nuvem. Deus tem muitas formas para falar conosco. Muitas vezes Deus fala conosco através de sons diferentes, através do vento, através de uma nuvem, através de um sonho. Deus tem muitas formas de falar conosco. Agora presta atenção, esses homens que Deus pede que levanta, eles não podem ser simplesmente: vem cá Marcos, vem cá irmão Elias, vem cá fulano, vem. Não, vem cá, vai levantar. Não. Primeiro, para Deus levantar alguém, acontece o quê? Precisa o Espírito Santo. Primeiro, para Deus levantar alguém, Deus levantou 70 homens. Mas o que Deus fez? Deus encheu eles do Espírito Santo.
E quando Deus coloca sobre eles o Espírito Santo, eles têm sabedoria. Quando Deus coloca sobre eles o Espírito Santo, eles começam a falar na voz de Deus, na posição de Deus, na direção de Deus. Quer dizer, só pode ser falado na direção de Deus. Nada pode ficar confundido na nossa mente, no nosso entendimento. Quando Deus fala e pelo Espírito Santo, nós interpretamos o que Deus quer falar conosco. Quem bate palmas da glória? Aleluia! Oh, glória a Deus, amém? Amém. Ainda, aleluia, capacitou Josué para este suceder Moisés e liderar o povo, ainda em Números, tá? 27, verso 18. Ainda em Números, capítulo 27, verso 18. Ainda em Números 27, verso 18, quando eu puder ler, diga glória a Deus. Números 27, verso 18, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Amém? Presta atenção. Deus agora precisa encerrar o ministério de Moisés. Mas para Deus recolher Moisés, precisa ter um homem no seu lugar. E havia muitos homens no meio dos escravos que haviam saído do Egito. Aí Deus olha no meio daqueles homens todos e Deus vê um. E esse um era Josué. Deus manda que Moisés ponha a mão sobre ele, ora por ele, para que Deus levante ele, porque Deus diz assim: não há outro como Josué, pois este tem o Espírito Santo. Agora veja comigo, Deus tem interesse de levantar alguém? Sim, sempre pelo Espírito Santo. Quem me entende, diga glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: capacitou Josué para este suceder Moisés e liderar o povo, os juízes a julgar a Israel. Veja comigo no livro de Juízes, capítulo 3, verso 10. Livro de Juízes, capítulo 3, verso 10. Depois do livro de Josué. Juízes, capítulo 3, verso de número 10. Em nome do Senhor vai dar tudo certinho, amém? Nós vamos completar tudo direitinho aqui. É que o estudo é bem longo. Depois eu vejo quantos capítulos e versículos nós vamos ler. Juízes 3:10 diz assim: e veio sobre ele o Espírito, aleluia, do Senhor, e julgou Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu a sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã e Risaim. Amém? Quem me entende, diga glória a Deus. Deus levanta alguém sempre para pelejar. Ainda, aleluia, glória a Deus. São muitos capítulos e versículos. Ainda em Juízes, capítulo 6, verso 34. Vai no capítulo 6, verso 34. Aleluia. Aí Deus vai falar sobre Gideão. Aleluia. Quem foi Gideão? Alguém sabe quem foi Gideão? A Bíblia diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se ajuntaram após ele. Amém? Gideão foi aquele homem que havia levantado um grande exército para a peleja. E Deus disse para ele: Gideão, é muita gente. E Deus foi tirando, Deus foi diminuindo, Deus foi diminuindo, Deus foi diminuindo. Daquele grande exército que ele tinha separado,
ficou somente 318 homens para uma guerra, para uma peleja. Gideão não entendeu no momento. Ele disse: Senhor, diminuiu meus homens. Agora veja comigo, por que tantos homens para uma peleja, quando Deus está na frente? Não precisa de tantos homens, quando Deus está na frente, porque quem tem que aparecer é Deus e não o homem, perfeito? Quem aparece é Deus, não o pastor Clóvis. A partir do momento que o pastor Clóvis aparece, aí Deus não aparece, aí Deus não está no nosso meio. Então quem que está no nosso meio? O Senhor, amém? Ainda, abra tua Bíblia comigo, deixa eu ver aqui, para mim não sair fora, no capítulo 11, verso 29, no mesmo livro, 11, verso 29, 11, verso 29, a Bíblia nos diz assim, 11, verso 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou, aleluia, até os filhos de Amon. Estes são os homens que Deus levantou para pelejar pela palavra do Senhor. Agora veja comigo o 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, um pouquinho para frente, tá? De Juízes, capítulo 10, verso 6. Quando Samuel levanta o primeiro rei de Israel, até aqui Israel não tinha tido nenhum rei, era juízes que dirigiam a província. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Foi quando Saul foi levantado. Agora veja comigo, irmãos, nós nunca vamos conseguir entender o trabalho de Deus. Este Samuel, este profeta que a Bíblia revela, foi o primeiro filho de uma mulher que não podia ter filho. Era estéril, não podia gerar filho. Aí numa oração ela ora e faz um voto com Deus, e Deus lhe concede o primeiro filho e se torna este grande profeta. Este profeta que agora ele é o profeta de Israel. Ele é o profeta, o homem que Deus usou ali para direcionar a província. E quando o povo chega diante do profeta, ele diz: profeta, prepara um rei, prepara um governante para a província. Ele orou a Deus e Deus preparou Saul. Então nós vemos aqui que antes de Saul assumir Israel, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele, para que ele não fizesse a vontade dele, mas a vontade do Senhor. Amém? Ainda em Samuel 16, verso 13, eu saí de lá, eu podia ter ficado. Samuel 16, verso 13, mas já estou aqui de volta. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? É assim que está aí? Aí você diz assim: pastor, Saul não era rei, por que ele vai ungir Davi?
Eu vou explicar brevemente para você entender. Saul foi o rei que Deus levantou, perfeito? Ele está no trono de Israel. Só que Saul agora ele começa a se voltar contra as coisas de Deus. A parte financeira, o ouro e a riqueza sobe pela cabeça de Saul. Agora Saul cresce o olho na riqueza e deixa Deus para trás. Aí Deus fala como profeta: vai até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé você vai ungir um dos seus filhos como rei de Israel. É para lá. Saul está no trono. Como que ele vai ungir um outro rei se Saul está governando a província? Samuel disse: Senhor, se o rei souber que eu vou lá ungir alguém como rei, ele vai me matar. Aí o Senhor disse: não, olha a sabedoria que Deus dá para Samuel. Você prepara uma novilha, um bezerro bonito, cevado, e leva contigo. Se alguém perguntar aonde você vai, você diz assim: eu vou à casa de Jessé para oferecer um sacrifício. Quem está me entendendo? Por que Deus faria tal coisa? Porque Deus sabia que Saul agora estava no comando da província, tinha um grande exército ao seu poderio, e aquilo que ele determinasse estava determinado. Então Deus precisa zelar da vida do profeta. O profeta de Deus não poderia parar seu ministério ali. Muito bem, ele chega na casa de Jessé. Estão todos os filhos de Jessé em casa, menos um, que era Davi. E a Bíblia diz que todos se formaram a fila para ser separado o rei de Israel. Passou todos eles, impressionante que a maioria deles eram soldados do exército do rei Saul. Tinha um ou dois deles que não eram, mas os demais todos eram comandados do rei. Fez-se a fila, passou um por um, e nenhum deles Deus confirmou. Na presença dos olhos de Samuel, ali estava um dos reis, porque todos de grande estatura, todos os filhos de muita presença, e nenhum daqueles Deus escolheu. Samuel olha para Jessé e disse: existe alguém ainda dos teus filhos que não esteja aqui? Ele disse sim. O menor, o mais pequeno, ele não está aqui. Você está entendendo como Deus não vê como vê o homem? O homem vê a aparência, vê a presença, vê a estatura. Deus não. Aí o profeta diz: aonde está Davi? Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Alguém precisa ir chamar Davi do campo. Ele deixa as ovelhas. Era ele que Deus havia escolhido para ser ungido como rei de Israel. Glória a Deus. Agora Davi é ungido rei de Israel. Ele é ungido rei, mas ele não assume o trono. Ele tem que esperar Deus agir agora. Agora precisa Saul ser removido do trono para que Davi consiga tomar posse. E foi numa peleja contra os filisteus que Saul foi tirado do trono. Ele foi morto na peleja. E aí Israel se dividiu. Houve uma grande confusão em Israel. Mas Davi teve que esperar o momento de Deus para ele assumir como rei de Israel. Então é assim que o nosso Deus trabalha. Quem bater palma e dá glória ao Senhor? Glória
está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1. 2 Crônicas 15, verso 1. Depois de Reis, né? Depois de primeiro Reis. Aleluia. 15, verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Quem me entende da glória a Deus? E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, ó Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Senhor está conosco enquanto estamos com Ele. Se nós deixarmos o Senhor, Ele também nos deixará. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. Profeta Isaías 61, verso 1. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está. Amém? Está onde? Sobre mim. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Que lindo, né? Quem quer ter este Espírito sobre a tua vida, bate palma e glorifica o nome dele. Irmãos, se eu for detalhar tudo, pode preparar 3 dias para esta mensagem. Eu estou sendo breve para nós. Amém? Quem entende? O mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes. Do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo ungiu por meio do ministério glorioso de Cristo todos ou tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, é isso? Mateus capítulo 1, verso 18. Primeiro livro do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo. Assim, estando Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? Até Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo para vocês, os mistérios de Deus não se explicam. A Bíblia cita 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, o maior, aí o menor, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como poderia o Filho ser gerado pelo Espírito Santo? Os mistérios de Deus não se explicam. Se eu e você conseguisse entender os mistérios de Deus, não seria mistério. Se eu e você conseguisse compreender como que Deus pode tirar uma pessoa das drogas, do crime, e transformar ele em uma pessoa salva, não seria um mistério. E aí as pessoas julgam a aparência,
As pessoas julgam o que o olho vê. Não podemos julgar o que o olho vê. Precisamos aguardar para ver o trabalhar do nosso Deus. Amém? Quem me entende, diga aleluia. Jesus teve seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Mateus capítulo 3, verso 16 ao 17. No livro de Mateus capítulo 3, verso 16 ao 17, vamos ver? Aleluia. Mateus 3, 16 ao 17. Glória a Jesus. 3, 16 ao 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas para lá, irmãos, Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado em natureza de homem, mas ele cumpre com o batismo. Ele quer se batizar, ele quer cumprir com a justiça divina. E quando ele se batiza por João Batista, a Bíblia diz que Isabel e Maria, ambas, primeiro a mãe de João Batista, Isabel, e Maria, a mãe de Jesus, eram primas. De uma, primeiro nasce o profeta João Batista, que a sua cabeça ficou dentro da prisão, degolado na prisão por causa do Evangelho. Depois do nascimento de João, nasce Jesus. E a Bíblia diz que João era o profeta que andava no deserto, batizando vidas, trazendo vidas para o Evangelho, para a salvação, para o batismo. E de repente vem Jesus andando em direção ao deserto até João. No momento que Jesus é batizado, a Bíblia diz que enquanto Jesus entra no Jordão, João ali está batizando, o céu se abre e vem sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Para que não fique dúvida na mente e no coração de ninguém, Jesus nos ensinou que precisamos passar pelo batismo para depois recebermos o Espírito Santo. Quem bate palmas da glória? Amém, Jesus? Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Quem diz aleluia aí? Ainda no livro de Mateus, capítulo 12, verso 21. Livro de Mateus 12, verso 28. Mateus 12, lembrando vocês, sábado temos culto aqui, tá? Mateus 12, verso 28. Um culto especial aqui, sábado. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino do céu. Amém? Alguém blasfemava de Jesus, dizendo que os milagres que ele fazia era mentira, era engano. Alguém dizia que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Aí Jesus disse: para lá, se um demônio expulsa outro demônio, o seu reino é dividido. Um demônio não pode expulsar outro demônio. Se eu expulso o demônio pelos príncipes do demônio, para lá,
alguma coisa está errada. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é a grande prova que o reino de Deus é chegado. Amém? Quem bateu palma e adora o nome dele? Aleluia! A Bíblia ainda nos afirma: venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei, eu sei que muitos aqui já viram, mas você expulsar o demônio da vida de uma pessoa, quando há uma legião de demônios, de 10, 15, 20 mil demônios na vida de uma pessoa, se não for pelo Espírito de Deus, o pregador passa vergonha. Se não tiver o Espírito de Deus na sua vida, não dá. Então eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, Ele dá este sinal para nós, que é preciso buscar o Espírito Santo, é preciso buscar se revestir, para que tenhamos autoridade. Amém? No livro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Livro de Lucas, capítulo 4, verso de número 1. Aleluia! Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Quando foi os 40 dias de tentação do Senhor Jesus Cristo, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco em vós. João, capítulo 14, verso 16 e 17. No livro de João, capítulo 14, verso 16 e 17. A Bíblia diz assim para nós. João 14, 16 e 17. E eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Irmãos, este Evangelho que a Bíblia retrata é o grande Evangelho de poder. Temos mais 2 capítulos e 2 versículos para nós terminar. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Santo. Hebreus 9, verso 14. Livro de Hebreus 9, verso 14. A Bíblia vai nos dizer assim. Hebreus 9, verso 14. Aleluia! Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? O sangue vertido na cruz tem muito significado para a igreja e para os salvos do Senhor. Foi ressuscitado também pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 11. Vamos lá. Romanos 8, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 8, passa João, Atos, Romanos 8, verso de número 11. 8, verso 11. Aleluia! Quem dá glória a Deus à igreja? Amém? E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós.
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Presta atenção. O que traz um valor muito grande para a vida do ser humano é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é que faz o homem ser respeitado na terra. A presença do Espírito Santo, ela muda a vida do ser humano. O ser humano só pode ser transformado, só pode ter um novo coração, só pode ter paz, só pode ter uma vida plena, transformada pelo agir do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 2. Estamos terminando, tá? Atos, capítulo 1, depois de João. Atos, capítulo 1, verso de número 2. Pastor, hoje a Bíblia foi longe, né? Glória a Deus. Capítulo 1, verso 2. Diz assim. Vamos ler o verso 1 e verso 2 para nós entender melhor. E fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Amém? E amém. Que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Glória a Deus. Amém, Jesus? Linda essa palavra, né? Valeu a pena, né, Rafael? Valeu a pena, igreja? Valeu? Sim ou não? Quem bate palma e glorifica o nome dele? Aleluia! Canta assim comigo. Tem hora que eu vou cantar um corinho e vem tantos na memória. Aí a gente fica, qual que eu vou? Mas vamos nesse. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei